Muito bem. Já voltamos? Voltei. Estamos aqui, prof. Pronto. Voltei. Agora eu só vejo a apresentação. Verifique aí para mim, por favor, se está gravando direitinho. Se começou a gravação. Tá aparecendo aqui, sim. Tá, gravação iniciada. Então vamos embora. Então, como eu falei para vocês, a gente vai ver em 3 partes esse assunto, que é assunto pra caramba. Não se apavore, a gente vai no ritmo que precisar ir. Que vocês não entenderem, você fala, professora, pode repetir, pode voltar. Se não conseguir fazer as correlações, voltem. Entendam. É para entender. Não é para memorizar, não é para decorar, vocês têm que entender os processos. Vocês devem ter percebido que o tempo todo eu vou lá na frente e volto para trás. Eu vou lá na frente e volto para trás. E vou lá atrás e volto para frente. Então, eu já falei coisas de pH que eu falei semana passada, eu voltei a falar hoje, vou falar de novo lá na frente outra vez. Já falei coisa de lactato, que é lá na frente, voltei agora. Já falei coisa de ureia, então estou fazendo sempre as correlações e é isso que vocês têm que entender. A gente não pode, em absoluto, em biologia, colocar tudo separado em caixotinhos. Se a gente estuda as coisas separadamente e não faz a correlação entre elas, a gente não consegue aprender nada. E numa faculdade, num curso de graduação, a gente tem que literalmente aprender, não só aprender. Então não adianta a gente decorar determinados processos sem saber exatamente como é que eles funcionam, tá? Então, minha pergunta é, por que a gente tem que estudar proteínas? Me respondam. Dentro do que vocês conhecem, do que vocês sabem agora. Até hoje. 20 anos de vida. Porque elas são as nossas macromoléculas mais abundantes e que conseguem assumir diversas funções essenciais para a vida, etc. Sim, tipo o quê? Tipo que funções? Vão desde estrutural até de transporte, até de auxiliar a regulação enzimática. Tudo tem um dedinho de proteína. Certo. Mas elas auxiliam a regulação enzimática? Enzima é o quê? Enzima é a proteína. Ah, enzima e proteína também. E que tipo de proteína é uma enzima? A gente vai ter aula depois. É uma enzima catalisadora. O que é um catalisador mesmo? Catalisador é ela diminui a energia de ativação e não é consumida no processo. E, como a colega estava falando, acelera reações. O que, em termos biológicos, significa ter ou não ter a reação. Então, tudo que acontece em um organismo vivo é dependente de milhões e milhões de reações químicas que ocorrem todas ao mesmo tempo agora. Certo? E para cada reação química que ocorre no organismo, da mais simples à mais complexa, você tem pelo menos uma enzima associada, às vezes mais de uma. E é isso que a gente vai ver por aí. Ou seja, sem o funcionamento adequado de todas as proteínas, a gente tem problemas. A questão estrutural é outro fator fundamental. As proteínas, elas estão em todas as partes das células. Então, vocês vão ver que o tempo todo, quando vocês estudam biologia celular, toda hora, a proteína, sei lá o quê, aí falou o nome de uma molécula, XPTO. Você pergunta, o que é XPTO? Ah, é uma proteína que faz sei lá o quê. Ou então, é uma enzima que faz sei lá o quê. Aí diz, porque a estrutura é mantida por uma proteína que se associou ao DNA para fazer sei lá o quê. Ah, porque aí veio a expressão é controlada por uma proteína, que é uma enzima que se liga assim, essa. A estrutura, no meio da mitose, vai haver tubulina, é uma proteína. E por aí vai, certo? Então, já no Lehninger, ele dá alguns exemplos de proteínas, funções proteicas diferentes. Proteínas fazem tudo. Ele dá como exemplo
O vagalume, todo mundo já deve ter visto algum dia, se não viu, que pena. É legal, vá para o mato. Aqui na minha casa tem. Ela ocorre, essa luminescência que é emitida pelo vagalume, ela é dada por uma proteína que se chama luciferase. Porque Lúcifer vem aquele que traz a luz, apesar de terem associado a diabo, sei lá por quê. Quer dizer, eu sei, mas não vem ao caso. É uma proteína, uma enzima que vai fazer uma reação, a luciferina com a ATP, e quando isso ocorre, essa quebra, ocorre a produção de luminescência, que é uma atividade importante para esse insetinho. Aqui a gente tem as hemácias, a gente acabou de falar nelas. As hemácias são células arredondadas, anucleadas, cuja principal função é fazer transporte de gases no sangue. O sangue é vermelho porque ele tem hemácia. E a hemácia é vermelha porque ela tem o quê? O que dá a cor vermelha à hemácia? Hemoglobina. Meu Deus. Hemoglobina. Enfim. Sumiu daqui. Meu Deus, cadê? Sumiu minha apresentação. Ai. Continua aparecendo para vocês? Voltou agora. Exatamente. Então, as hemácias são recheadas de hemoglobina. E aí, vamos prestando atenção. Luciferase é uma proteína, que é uma enzima que faz catalisa determinada reação. Então, as enzimas, nome de enzima, geralmente termina em ase. É o sufixo que enzima. Proteínas, de um modo geral, ina, está sempre ligada a amina, né? Proteína. E, geralmente, as proteínas, que têm outras funções, terminam em ina, como hemoglobina, tubulina, mas a gente tem algumas exceções para esses casos, tá? Mas, no geral, terminou hemoglobina, é uma proteína com uma outra função qualquer, terminou em ase, é uma proteína do tipo enzima. A hemoglobina, então, é essa proteína, que é globina, a gente vai ver uma proteína globular, glóbulo é uma coisa, é uma bola, né? E ela é vermelha porque ela contém ferro na sua composição. Então, a gente vai ver que proteínas, elas não são somente feitas de aminoácidos, é a sua principal, a sua unidade básica. Mas ela vai ter também associada a ela, em alguns casos, outras substâncias, outros íons. No caso, íon metálico aqui é o ferro. Então, o ferro na hemoglobina é que vai dar essa coloração vermelha. Chifre de rinoceronte, unha, pelo, cabelo, pena, tudo isso guarda a mesma similaridade com a composição. Tudo isso é feito de queratina. O que é queratina? Uma proteína fibrosa, não é mais globular, estrutural, que está em órgãos de proteção. Esses anexos da pele, todos são feitos pelos, cabelos, unhas, os chifres, as penas também, tudo isso é feito de queratina, mas a queratina também está na composição do citoesqueleto, que vocês vão estudar com Poliana lá em biologia celular. Assim como outras proteínas, mas queratina é um dos principais componentes do citoesqueleto das células, que, como o nome já diz, né, é o esqueletinho, seria o equivalente aos ossinhos que estão dentro da célula e que vão lhe dar a forma que está relacionada à sua função, né, e à sua estruturação. Então, vamos aos aminoácidos, que são a unidade básica de toda proteína, tá? Eles se chamam aminoácidos justamente porque essa unidade ela é dada por presença de um grupamento amino
e um grupamento ácido. Aqui são funções orgânicas, espero que vocês lembrem disso, senão dá uma revisadinha. Ligadas a um carbono central, a um hidrogênio e um grupamento variável, que aqui está simbolizado por R. R de radical. Então, desculpa, toda substância química que tiver essa característica, carbono central ligado a hidrogênio, ácido, amina e um radical variável, pode ser considerado um aminoácido do ponto de vista químico, ok? Dada essa característica, né, de um carbono central ligado a 4 grupos diferentes, isso vai lhe dar características de isomeria. Ou seja, existe a possibilidade da gente ter diferentes posições para esses grupamentos que estão em volta do carbono. E isso, gente, faz toda a diferença e a gente tem que começar a pensar nessas letras e nesses tracinhos como bolinhas de diferentes tamanhos em posições diferentes, o que faz toda a diferença. É a relação que a gente vai falar o tempo todo agora entre estrutura e função. Então, a estrutura química vai me dar uma estrutura tridimensional, um formato diferenciado, que está diretamente relacionado à função de cada um. No caso, desculpa, no caso de aminoácidos, a gente vai ter pelo menos 2 grandes grupos, os isômeros L e os isômeros D, tá? Que o D é de destro-rotatório e o L é de levo-rotatório. Nas proteínas, a gente geralmente encontra somente isômeros L. Esses isômeros D, eles são mais raros. Eles são encontrados simplesmente em alguns peptídeos pequenininhos, geralmente estão em parede celular de algumas bactérias. E também existem alguns antibióticos à base de peptídeo, que também são isômeros D. Ah, sim, desculpa, deixa eu voltar. A gente vai ver que, para todos os aminoácidos, a gente sempre vai ter 4 grupos diferentes, como é o caso aqui desse aminoácido, que é a alanina. Você vê que são 4 grupamentos diferentes, mas existe um único aminoácido que vai ter 2 grupos iguais, que é a glicina, porque aqui é um outro hidrogênio. É o aminoácido mais simples que existe. Com relação à nomenclatura, os aminoácidos com nome também geralmente terminam em ina, em português, né? Então, é glicina, valina, alanina, metionina e por aí vai. Com exceção daqueles que têm característica ácida, a gente vai ver que eles terminam ou em ico ou em ato. A gente vai ver isso daí. Com relação à numeração e nomenclatura dos carbonos em cada um. Por que é importante isso? Para quando depois a gente vai estudar metabolismo e também com relação à própria nomenclatura das moléculas, tá? A gente tem essa nomenclatura que é mais ou menos padrão, mais ou menos não, que é padrão em química orgânica. A gente numera o carbono 1 como aquele que tem a função orgânica principal, no caso, e de maior peso, né? Peso molecular. E no caso aqui é a função ácida. Oh, meu Deus, eu tinha fechado o WhatsApp. E esse é o carbono 1. Em sequência, você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai indo até ao fim da molécula. Em bioquímica, né, com relação a aminoácidos, o carbono mais importante é justamente esse carbono central, que está ligado ao hidrogênio, ao grupamento ácido, ao grupamento amino e o radical. Aqui no caso da lisina, grupamento R é tudo isso daqui, tá? E esse carbono central é chamado de carbono alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Então, isso se usa tanto em matemática quanto nas ciências em geral. Então, como ele é o primeiro, ele é o carbono alfa, os que vêm em sequência seguem a sequência do alfabeto grego. Então, é alfa, beta,
gama, delta, épsilon e por aí vai. Tá? Então, a gente vai ver muitos nomes de moléculas com essa nomenclatura. Alfa, isso, beta, beta-hidroxibutirato. A gente já falou dele um dia desse aí. Ele falou de alfa-cetoácido, que são, eu falei, o piruvato. Piruvato é um alfa-cetoácido. Por quê? Porque tem um grupamento ceto no carbono alfa. Por aí vai. Assim como a gente vai encontrar moléculas que vão estar assim, 1,3-bifosfato, sei lá o quê, sei lá o quê. Por quê? Porque tem um fosfato ligado no carbono 1 e no carbono 3. Por isso é importante a gente saber como é que funciona isso daqui. Para lipídios e para açúcar, a gente depois vai ver a nomenclatura específica, mas vocês vão ver que esse padrão mais ou menos se repete. Bom, então, aminoácido é todo mundo que guarda essas características. Grupamento amino, grupamento ácido, ligado ao carbono, um hidrogênio e um radical variável. Agora, existe uma outra denominação que diz de aminoácidos proteicos e não proteicos. Significa isso. Aminoácidos proteicos são aqueles encontrados em 99,99% das proteínas que existem no mundo. E esses são 20 tipos que estão aqui nessa tabelinha. Tá? E aminoácidos não proteicos são aqueles que guardam essas características químicas de aminoácido, porém não fazem parte de proteínas. E a gente ainda vai ver alguns aminoácidos raros, que não são esses, mas também se encontram em proteínas. Então, são proteicos também, mas não são esses que se repetem. Esses 20 aminoácidos que estão aqui, vocês vão encontrar em todas as proteínas que existem no mundo. Agora, vão ter algumas proteínas que, além desses 20 podem ter alguns aminoácidos diferenciados, tá? Então, como eu disse a vocês, tá lá. Glicina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina, tudo terminado em ina. Fenilanina, aí, ó, tirosina, triptofano. Triptofano já é um nome diferenciado. Serina, treonina, cisteína, asparagina, glutamina, lisina, histidina, arginina, tudo ina. Aí chega o aspartato e glutamato. Repare que eles estão separados por grupamento R. Então, existem grupamentos R que são alifáticos e grupamentos R que são aromáticos, que tem o anel aromático. Esses aqui, todos esses grupamentos alifáticos são apolares. Também tem com o grupo R polar não carregado. Serina, treonina, nananá, que a gente vai ver depois. Carregados positivamente, que são os aminoácidos básicos, e negativamente, que são os aminoácidos ácidos. Aqui está MR, aqui é o peso molecular de cada um. Então, repare que eles têm um peso em torno de 100, uns bem pequenos, como a glicina, que é o mais simples, que só tem hidrogênio, até aminoácidos bem grandes e pesados, como é o caso do triptofano. E aqui a gente tem valores de pK, pK1, pK2 e pKr. O que é isso? São os valores de pH, onde tem a constante de dissociação do grupamento ácido, do grupamento básico, que é o ácido, e o grupamento amina, e do grupamento R, quando existe um grupamento dissociável ligado ao radical, tá? Ponto isoelétrico, é onde as cargas se igualam, a gente vai ver. E aqui a ocorrência em proteínas. Então, repare. Aminoácidos como a glicina e a alanina e a leucina têm ocorrência maior. Tem outros aminoácidos que ocorrem em menor quantidade, como a cisteína, o triptofano, mas todos eles aparecem e isso vai nos dar um outro conceito, que é de proteínas completas e incompletas. E essa definição vem em relação à nutrição. A gente já vai falar sobre isso, vamos olhar separadamente cada um agora. Com relação à abreviação, a gente tem abreviações de 3 letras, geralmente as 3 primeiras letras do nome do aminoácido, então glicina é gli, alanina é ala, prolina é pro, com algumas exceções, como sempre. Triptofano, por exemplo, é TRP. Tá?
glutamina, GLM, por aí vai. E a gente vai ter abreviações de uma letra, que às vezes guardam correspondência com o nome do aminoácido, então glicina é G, alanina é A, prolina é P, valina é V, mas às vezes não tem nada a ver, triptofano é W, por exemplo, tá? Ah, professor, eu tenho que decorar isso? Não, para isso que existe essa tabela. Você olha lá na tabela quando você precisar saber. O que é importante saber essa abreviatura? Geralmente, denominação de mutações, tá? E a mutação gênica vai gerar uma proteína mutante. A proteína mutante, ela é descrita quando é uma mutação pontual ou pelo símbolo de 3 letras ou pelo símbolo de uma letra. Por exemplo, V30M ou Val30MET, que significa que a valina, na posição 30, foi substituída por uma metionina nessa mutação. Então, você dá o nome da proteína, por exemplo, transretina V30M. Significa que é uma transretina que, na posição 30, teve uma substituição do aminoácido valina por uma metionina. E isso já vai lhes dizer, vai caracterizar aquele mutante proteico. Isso é muito importante, vocês vão ver isso direto o resto da vida, toda vez que se falar sobre mutação de proteínas. Então, com relação a proteínas completas e incompletas, pigarro horrível. Isso tem a ver com um padrão, uma definição nutricional, tá? Que nos diz a respeito de aminoácidos essenciais e não essenciais. Esse termo essencial e não essencial também vem da nutrição, que nos diz sobre nutrientes essenciais e não essenciais. Em verdade, vos digo que isso é particularmente importante para aminoácidos e para ácidos graxos. Existem ácidos graxos, que são correntes dos lipídios, e aminoácidos, que são essenciais na dieta, e por isso que isso é um termo da nutrição. Significa, se eu não consumir aquele nutriente essencial, eu vou ter uma carência dele. Então, por exemplo, vitaminas, no geral, são essenciais, porque a maior parte delas a gente não produz no nosso organismo. Então, ou a gente se alimenta com aquele nutriente, ou a gente vai ter uma carência. E uma carência nutricional vai implicar necessariamente algum problema de saúde de maior ou de menor gravidade. Já o nutriente não essencial, ele não precisa estar na sua dieta, porque o seu organismo tem vias metabólicas que vão produzir aquela substância. Então, independente de eu comer ou não comer aquela substância, ela estará presente no meu organismo, tá? Com relação a vitaminas mesmo, originalmente, vitamina era a mina da vida. Eles achavam que eram só substâncias do tipo aminas, o que não é verdade, né? Porque a gente tem vitamina solúvel, lipossolúvel e hidrossolúvel. As lipossolúveis não são aminas. E era vital. Então, teoricamente, toda vitamina era essencial. Mas aí, por exemplo, vitamina D, a gente vai falar bastante dela quando for estudar lipídio agora, é sintetizada pelo nosso organismo. Logo, ela não é essencial desde que você tenha uma síntese adequada dela. Depois até discute isso. Mas com relação aos aminoácidos, especificamente, a gente tem aminoácidos essenciais e não essenciais, e essenciais condicionais. O que significa isso? Os não essenciais, como alanina, asparagina, aspartato, glutamato e serina, nós temos vias metabólicas super competentes que produzem. Então, comendo ou não comendo esses aminoácidos, eles estarão presentes no nosso organismo. Essenciais condicionais são aqueles que a gente produz, mas não em quantidades tão grandes quanto os não essenciais, tá? Então, eles são condicionais, eles são importantes, por exemplo, no crescimento, enquanto você está se desenvolvendo, ou em determinadas patologias,
onde você precisa de uma recuperação mais forte. Quando você está imunodeprimido, quando você está em estados infecciosos e por aí vai. E os essenciais são aqueles que não tem jeito. Ou eu como um alimento com esses aminoácidos, ou eu vou ter carência. E daí, então, vem a outra definição de nutrição, que é de proteína completa e incompleta. Uma proteína completa, nutricionalmente falando, contém todos os aminoácidos essenciais para a nossa nutrição. Uma proteína incompleta, falta um ou mais aminoácidos. Em termos de alimentação, a gente pode associar isso a proteína de origem animal e proteína de origem vegetal. Os animais, como nós somos animais e somos parecidos entre si, toda vez que a gente se alimenta de proteína animal, a gente sempre vai ter todos os aminoácidos essenciais garantidos. Quando a gente se alimenta de proteína de origem vegetal, os vegetais são muito diferentes da gente, inclusive possuem vários aminoácidos raros, como eu acabei de citar para vocês. Dependendo da proteína de origem vegetal, a gente vai ter proteína incompleta. O que não é problema numa dieta vegana, ou seja, vegetariana estrita. Por quê? Porque o que falta numa proteína tem na outra, certo? O que falta num alimento vegetal tem em outro. Então, a variedade de uma alimentação vegetariana ela é fundamental para garantir a completude nutricional quanto à essencialidade dos aminoácidos. Comer arroz com feijão é perfeito. Por quê? O que tem pouco no feijão tem bastante no arroz e vice-versa, coisas do gênero, tá? Com relação, então, aos grupos apolares, aos aminoácidos de acordo com os grupos R apolares, tá? Que é a glicina, alanina, prolina, valina, etc. Todos os grupamentos R marcados aqui nessa cor salmão. Por que é importante saber isso? Porque isso vai nos dizer bastante com relação ao enovelamento da proteína, tá? Então, grupamentos R apolares, em geral, dentro de uma proteína, eles são hidrofóbicos, se escondem da água, eles são mais encontrados no interior de proteínas globulares, por exemplo, tá? Ou mesmo de proteínas estruturais. Grupamentos aromáticos são aqueles que contêm um anel aromático, pelo menos, tá? Mas, nesse caso, podem ser apolares, como é o caso da fenilalanina e do triptofano, ou podem ser polares, como é o caso da tirosina, que possui essa hidroxila, que por isso tem característica polar. Outros que não têm anéis aromáticos e são polares, a serina, que possui, e a treonina, que possuem hidroxilas no seu radical, asparagina e glutamina, que são amidas, e a cisteína, que é um aminoácido importante, que a gente vai ver que tem um grupamento SH, que se chama sulfidrila, tá? OH é hidroxila, SH é sulfidrila. A gente vai falar sobre a cisteína. Os aminoácidos básicos são carregados positivamente porque nos meios celulares e nos meios sanguíneos, geralmente esses aminoácidos vão se encontrar nesta forma protonada e por isso eles são carregados positivamente, no caso da lisina, da arginina, ou ainda no caso da histidina, em que o grupamento amina está dentro de um núcleo, de um ciclo. Grupamentos ácidos tem uma carboxila mais no aspartato e no glutamato. Aqui é o caso. Quando ele está na forma protonada, a gente chama ácido aspartico e ácido glutâmico. Mas, de novo, em vivo, no pH que a gente encontra a célula, em torno de 7,4, e no sangue também, eles devem sempre se encontrar nessa forma carregada negativamente. Bom, aqui tem a relação entre a estrutura química e a estrutura tridimensional. Então, como eu disse a vocês, a gente sempre deve imaginar essas moléculas
na sua forma tridimensional, que é semelhante a isso aqui. Cada átomo ele tem um formato arredondado, mais ou menos arredondado, e diferem de tamanho de acordo com o número de prótons que possuem e de elétrons, certo? Então, olha o formato da glicina, da alanina, e aí aqui fica bem clara a questão que eu estava falando com relação à isomeria. Se esse grupamento está para um lado ou para o outro, isso faz uma diferença grande. Qual a gente pensar numa chave. A gente pode pegar duas chaves com o mesmo desenho, exatamente o mesmo desenho, mas se uma está virada para a esquerda e outra para a direita, elas não entram na mesma fechadura. Esse raciocínio vale para toda e qualquer molécula biológica, tá? As moléculas têm que ser exatamente as mesmas e tem que ser aquele isômero. Se for um isômero diferente, ele vai ter uma propriedade diferente, uma ligação diferente, tudo fica diferente. Então, de novo, um aminoácido bem pequenininho, alguns aminoácidos maiores, o triptofano é um dos maiores, aqui as estruturas dos outros. E aqui para a gente falar, para voltar ao caso que a gente usou para abrir essa aula daqui, sobre espectrofotometria. Como eu disse a vocês, metria é um sufixo que quer dizer medida, foto vem de luz e de luz espectral. Como vocês sabem, a luz ela pode ser passada por um prisma e ser desmembrada. A gente pode usar essa propriedade para olhar todos os comprimentos de onda onde a luz é emitida. Então, isso vai desde raio gama até chegar à frequência de raio, mas se usa muito essa região do ultravioleta até o infravermelho para fazer avaliações das mais diversas coisas, tanto em química quanto em biologia. A região do visível, como o nome já sugere, é onde a gente enxerga, tá? E ela pega de 400 nanômetros até 750 nanômetros. E cada uma desses comprimentos de onda está associado a uma coloração. Logo, aquele indicador ácido base que a gente acabou de ver lá, o que ele é? Ele é uma substância que absorve em determinada região do visível. E isso vai nos dizer o seguinte, que a cor observada é porque a amostra, aquela substância química, ela absorve um tanto de cor e a gente observa a luz que não foi absorvida. E essa é a diferença entre substâncias coloridas para substâncias não coloridas. Então, está aqui a luz passando no prisma. E aqui a gente tem, em cada faixa de comprimento de onda, qual a cor equivalente. Tá? Ela vai do violeta até o roxo. Esses dois casos que eu mostrei para vocês, de dosagem de proteínas pelo método Biureto, assim como a dosagem de albumina por verde de broncresol, vai utilizar um aparelho como esse para fazer a medida de luz que é absorvida. Então, aparelhos como esse chamam-se espectrofotômetros, podem ser de UV, de visível ou ainda até de infravermelho. Se usa muito em bioquímica é de UV e de visível. Você vai ter uma fonte de luz que vai passar por um monocromador que vai selecionar o comprimento de onda para emitir a luz sobre a amostra que você quer analisar. E aí, como a gente viu com relação à cor, parte da luz que entra, a luz branca, vai ser absorvida, se tiver alguma molécula aqui que absorva a luz, e a parte da luz vai ser transmitida. Essa luz que é transmitida, ela vai ser medida por um detector que vai fazer o cálculo. Quer dizer, das 100% da luz que entrou, quanto passou? É o que foi transmitido. Então, o que não passou é a luz que foi absorvida. Esse é o valor de absorbância. A tal da lei de Lambert-Beer que eu falei, ela diz que cada substância tem a sua capacidade de absorção, que é essa letrinha aqui, que é o epsilon, que significa absortividade. Quando ela atravessa um determinado caminho é aqui na cubeta,
é o tipo 1 centímetro, um determinado caminho fixo, o tanto de luz que vai ser absorvida está diretamente relacionado à concentração daquela substância. Quanto mais substância que absorve luz eu tiver aqui, mais luz vai ser absorvida e menos luz vai ser transmitida, certo? Então, o valor de absorbância está sempre diretamente associado à quantidade de substância que é capaz de absorver, ou seja, sua concentração. Então, essa técnica ela é utilizada para a dosagem de N coisas em bioquímica. Essas dosagens bioquímicas, se usam inclusive os métodos mais avançados, se utilizam simplesmente de aprimoramentos dessa técnica aqui. Então, toda substância que absorve luz, ela vai ter uma absorção baixa em determinados comprimentos de onda e uma absorção máxima em determinados outros. Então, a gente vai ter o que a gente chama de espectro de absorção de luz. Aqui tem um exemplo de uma substância que não é uma substância orgânica, que é o dicromato de potássio, mas ele é colorido. Alguns íons, como cromo, como ferro, que a gente viu que dá a cor vermelha, como a solução fica azul, cobalto e por aí vai, quando eles estão complexados com oxigênio, geralmente, ou com carbono e oxigênio, eles também ficam coloridos e passam a absorver a luz. Mas no que diz respeito a moléculas orgânicas, e aqui está mostrando 2 indicadores ácido-básicos, o que vai lhe dar essas características é justamente a presença de ligações duplas que absorvem bastante luz, tá? Os aminoácidos aromáticos que a gente acabou de ver, a fenilalanina, a tirosina e o triptofano, contêm várias ligações duplas em um anel aromático. Então, aqui existe uma forte absorção de luz que é aumentada pela presença da tirosina e é aumentada quando você tem mais ligações duplas. Isso aqui também é importante, também é usado muito no estudo de proteínas, que é ver a absorção desses aminoácidos aromáticos. Repare, a fenilalanina tem 3 ligações duplas e tem um espectro de absorção muito pequenininho, um comprimento de onda baixo. Quando eu coloco uma tirosina, ou uma hidroxila na tirosina, olha o quanto desvia esse núcleo de absorção e aumenta a quantidade de absorção de luz. Quando esse núcleo tem 1, 2, 3, 4, isso é um núcleo duplo, olha o quanto essa absorção é mais ainda aumentada. Então, como a absorção de luz é diretamente associada à quantidade de substância absorvente, uma proteína que tenha muitos triptofanos vai absorver muita luz. Se ela tiver muitas tirosinas, também. E fenilalanina, que é um de cada, né? Se eu tiver muitas fenilalaninas, isso aqui vai aumentar e cada uma um comprimento de onda específico. Então, isso também serve para caracterização de proteínas. Todos esses métodos vocês vão observar toda vez que vocês forem ler algum artigo que faça estudo por proteínas, alguém sempre vai estar usando algum tipo de técnica de espectrofotométrica, e por isso eu quis trazer isso para vocês. Outra propriedade importante dos aminoácidos, especificamente da cisteína, que eu mostrei ainda há pouco, é um aminoácido que possui uma sulfidrila, que é esse grupamento SH, é a sua capacidade de reagir com outra cisteína, formando o que a gente chama de ponte de sulfeto, ou ligação de sulfeto, tudo junto, tá vendo? Essa ligação de sulfeto é uma ligação do tipo SS, que vai reunir 2 cisteínas. Essas 2 cisteínas reunidas a gente chama de cistina, e a gente vai ver ainda agora como isso é importantíssimo na manutenção de estruturas de determinadas proteínas. Com relação aos aminoácidos raros em proteínas, então, como eu disse, os aminoácidos proteicos a gente considera aqueles 20 que eu mostrei ali na tabela. No entanto, existem outros aminoácidos que aparecem em proteínas, mas eles são mais dificilmente encontrados e, geralmente, eles são
aminoácidos proteicos que depois da tradução da proteína, está escrito aqui embaixo, depois da tradução da proteína, ele sofre uma modificação, que é chamada, então, de modificação pós-traducional. Aqui, no caso, a gente tem o exemplo da hidroxiprolina e da hidroxilisina, ou seja, é uma prolina e uma lisina, que são aminoácidos proteicos, que sofreram hidroxilação, a adição de hidroxila. Aí aqui, olha o número que eu falei, 4-hidroxiprolina, porque foi no carbono 4 da prolina que houve a hidroxilação aqui. 5-hidroxilisina, porque foi no carbono 1, 2, 3, 4, 5 da lisina que sofreu hidroxilação. Esses aminoácidos são importantíssimos, por exemplo, quando eu quero aumentar a superfície de contato entre duas cadeias distantes e fazer pontes de hidrogênio. A gente vai encontrar isso aqui, por exemplo, em colágeno. Metilisina. Vocês devem ter visto isso. 6N-metilisina. Então, N se refere ao grupamento amina, 6 a posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é o nitrogênio da amina que está no carbono 6 que sofreu uma metilação. Onde foi que vocês viram isso recentemente? Metilação epigenética. Yes! Muito bem! Para que ocorre essa metilação? Na epigenética, que vocês viram ontem mesmo, não foi? Foi a aula de ontem. Foi. Então, respondam, por favor. Ninguém lembra para que servia isso? Não, não lembro, não. Para promover alterações? Sim, mas que tipo de alteração? É o silenciamento gênico, não? Alteração numa função. Mas como é que... Alterava o nucleotídeo? Não. A gente está falando aqui de uma lisina que está presente numa proteína. Em que proteína tinha essa lisina metilada? Lembram? Você estava estudando o que ontem? Vamos lá, vamos do começo. A gente só viu por cima ainda, não? Hã? A gente só deu uma olhada leve por cima ontem, não? Porque eu não lembro dela falando nada disso. Falou sim. Falou sim, porque eu vi. Eu vi esse pedaço da aula e eu vi que ela falou direitinho. Foi bom eu ter visto a aula para ver que ela abordou esse tema, e por isso que eu estou trazendo aqui de volta. Lembra de heterocromatina e eucromatina? Sim. O que é isso? Ela explicou ontem que eu vi. Lembra São partes, diga. são partes do DNA. Uma está mais condensada e a outra nem tanto. E uma tem mais expressão gênica do que a outra. Exatamente. Então, no núcleo, a gente vai ver áreas mais escuras e mais claras. O mais escuro é que tem cromatina mais condensada e a mais clara é que tem menos condensada. Mas o que é que faz essa condensação? A organização do quê? O material genético, né? Das moléculas de DNA. Molécula de DNA fica livre, fica uma longa hélice. Ela explicou isso, estruturação do DNA dentro do núcleo, lembra? No núcleo ela fica associada a quê? Tem alguma coisa a ver com as histonas? Tem tudo a ver com as histonas. O que são as histonas? Proteína. Proteínas. Que servem para fazer o quê? Condensar o material genético? Isso, fazer o empacotamento do DNA para organizar. Então, isso é um princípio básico, isso é lei da biologia. Não tem as leis da física? Tem as leis da biologia. Então, uma das leis da biologia é organização para promover estabilidade e melhor funcionalidade. Jamais esqueçam disso.
Então, a célula sempre tende a manter as coisas mais organizadas e coisas mais organizadas geralmente têm uma estabilidade maior. Portanto, são menos propensas a mudanças e são mais controláveis. Então, as proteínas elas servem para organizar o DNA e torná-lo mais controlável. As regiões são mais condensadas porque, para você fazer expressão gênica, o gene tem que estar exposto, correto? Então, você tem que desenovelar o DNA, tem que desdobrar ele para expor os nucleotídeos para que, então, você possa começar a expressão gênica. Foi isso que vocês aprenderam ontem? Foi ou não foi? Foi. Então, as lisinas, as histonas, são repletas de lisinas. E essas lisinas, elas vão dar uma estrutura para a histona. Quando elas forem metiladas, você modificou quimicamente. A gente não acabou de ver a forma do aminoácido? Quando eu adiciono um grupo, eu mudo a forma desse aminoácido. Então, eu vou mudar suas propriedades químicas e estruturais. No caso, quando a gente coloca esse metil na lisina, a lisina, que tem aquela amina lá na ponta, que ele vai lhe dar uma característica positiva, vai deixar de ter, ela vai se tornar neutra. E isso vai fazer com que haja o quê? A separação das histonas. Então, as histonas que estavam mais juntinhas vão ficar mais distantes. Por isso que a gente vai ter a diferença de hétero para eucromatina. Entenderam? Entenderam ou não? Eu tinha achado que a epigenética fossem assim, essas transformações ao acaso. Como é que é? Você achou que é epigenética? Que a metilação, por exemplo, sempre seria uma coisa ruim. Não, então vamos lá. Primeira coisa, outra lei biológica. O acaso não existe nessa situação, né? Se tudo é feito de uma forma concertada, com C, tá? É um concerto. As coisas elas seguem todo um passo a passo, tanto que quando elas deixam de seguir esse passo, a gente vai ter disfunção. Né? Para que as coisas sejam funcionais, elas todas têm uma organização específica. Então, essas modificações elas são feitas para justamente controlar qual gene que vai ser expresso e qual que vai ficar silenciado. Entendeu? Então, na hora que eu quero fazer com que um gene seja expresso, eu vou ativar enzimas, também são proteínas, para ou acetilar ou desacetilar essas lisinas. E isso vai fazer com que o gene seja expresso ou não seja expresso. Entenderam? Então, isso tem a ver com a epigenética. O que vai ativar essas enzimas a acetilar ou desacetilar é a influência do meio. E por isso que se fala em epigenética. A epigenética é justamente dizer isso. Não basta ter o gene que ele vai ser expresso. O gene só vai ser expresso em determinadas circunstâncias. E que circunstâncias são essas? É aquilo pelo que o organismo está passando. Se ele está passando frio, se ele está passando fome, se ele está em situação de trauma, etc., etc., cada mudança que ocorre naquele organismo vai alterar o seu padrão de expressão gênica. E como vai acontecer isso? Através de reações químicas. Certo? Essas reações químicas, como eu acabei de dizer para vocês, elas só vão ocorrer se tiver uma enzima presente para fazer aquela reação. Então, se eu preciso acetilar, eu vou ativar as transacetilases. Se eu preciso desacetilar, eu vou ativar as desacetilases. E por aí vai. E aí eu vou controlar qual gene que está sendo expresso ou qual gene que está sendo silenciado. E como se dará isso? Através da metilação ou desmetilação dessas lisinas que estão nas histonas. Entenderam? Aham. Sim. Pronto. Aqui está o carboxiglutamato, então adicionou-se uma carboxila. Repara que aqui já está gama carboxiglutamato, porque alfa, beta, gama. Então, tá vendo como eu disse a vocês? Em alguns momentos,
eles usam a nomenclatura numérica e outras eles usam a nomenclatura com letras gregas, tá? Aqui a desmosina, que é um aminoácido todo complicado, e a selenocisteína, que é similar à cisteína, só que ao invés de ter um enxofre, fazendo uma sulfidrila, ela tem um selênio aqui. Selênio é um ametal que tem que estar presente na nossa dieta, por isso que se manda comer nozes, né, avelãs, essas coisas, de vez em quando castanha do Pará, para ter essa fonte de selênio, porque essa selenocisteína ela vai aparecer em selenoproteínas. São proteínas que possuem esse tipo de aminoácido e são fundamentais para a nossa vida, porque as selenocisteínas, as selenoproteínas, são proteínas envolvidas no nosso metabolismo antioxidante. O sistema antioxidante é fundamental para seres como nós, aeróbicos, que usam oxigênio para processo de oxidação, mas também ficam sujeitos a uma produção maior de radicais livres, que são substâncias muito reativas, que reagem com todas as moléculas do nosso corpo e podem modificar de uma forma deletéria, a nos causar problemas. Então, todos esses aminoácidos que eu mostrei aqui, geralmente eles são modificados depois que a proteína é sintetizada. E esses aminoácidos são não proteicos mesmo, são a ornitina e a citrulina, tá lá, aminoácido, hidrogênio ligado a carbono e um radical, aqui é a mesma coisa, um radical. Esses dois aminoácidos são fundamentais para quê? Produção de ureia. Esses dois aminoácidos fazem parte de uma via metabólica, que a gente vai ver mais na frente, que se chama ciclo da ureia, e que ocorre no fígado, como eu disse a vocês lá no início da aula, dessa aula de hoje, que é a forma que a gente tem de excretar nitrogênio, que é removido do grupamento amina, dos aminoácidos, quando é um nitrogênio que a gente não precisa utilizar. A gente produz ureia, e essa ureia é eliminada pela filtração glomerular na urina, tá? E essas outras substâncias aqui são aminas, mas não são aminoácidos, porque elas vêm derivadas de aminoácidos. O GABA, vocês vão falar muito disso, principalmente em farmacologia, mas a Poliana deve falar com vocês sobre essa molécula quando falar de sinalização celular. É o ácido gama-aminobutírico, de novo, porque está aqui ó, no carbono gama, é um importantão. A histamina, que é um mediador produzido principalmente pelas células do sangue, mediador de alergia, por exemplo, mas é um sinalizador celular super importante. A dopamina, que é um neurotransmissor, ela é produzida principalmente, a gente vai falar dele mais tarde, mas principalmente pelas células nervosas. E a tiroxina, que é o hormônio produzido pela tireoide. Dopamina é produzida a partir de dopamina, tiroxina, a partir de tirosina, por exemplo. O ácido gama-aminobutírico é produzido a partir de um aminoácido, por aí vai. Bom, das propriedades, a maioria é super solúvel em água, né? Com exceção daqueles que são, tipo, triptofano, que tem uma solubilidade baixa. Todos têm caráter anfótero. O que significa isso? Eles têm grupamento ácido e grupamento básico, ou seja, tem as duas características na mesma molécula. Em pH fisiológico, que é em torno de 7,4, os aminoácidos geralmente aparecem na forma de zwitterium, que é ter as duas cargas, positiva e negativa, ao mesmo tempo. Isso lhe dá seu caráter anfótero. Por ter essa característica ácida e básica, né, então eles podem tanto perder quanto ganhar elétrons, perder quanto ganhar prótons, esses aminoácidos são tituláveis. Então, eles mudam o seu padrão
de carga e de acidez e basicidade, dependendo do pH. Por isso que a gente viu ali que tem os pKs diferentes, né? Então, pKa1 se refere à dissociação do ácido e o pKa2 se refere à dissociação do grupamento amino. E isso vai lhe dar um comportamento muito semelhante ao dos tampões, que a gente acabou de ver na outra aula. A própria glicina, que é aquele aminoácido mais simples que a gente viu, quando ela está livre no sangue ou dentro da célula, ela tem essa capacidade tamponante também. E a gente viu essa tabelinha na aula passada minha, né? E a gente viu que a glicina, por exemplo, tem características semelhantes à da metilamina, que é uma base fraca, como tem características semelhantes do ácido acético, que é um ácido fraco também. Bom, então vamos aos peptídeos. Como eu disse lá no início, peptídeo é aquele que é formado pela ligação de 2 ou mais aminoácidos. E a ligação covalente que se estabelece entre 2 aminoácidos ou mais é dita ligação peptídica. Essa ligação, no final, é uma ligação ácido-base. Por quê? Porque eu tenho a reação do grupamento ácido do aminoácido 1 com o grupamento básico do aminoácido 2. Repare que ele ressaltou aqui que vai haver a saída de uma hidroxila e de um hidrogênio do aminoácido posterior. H mais OH vai dar o quê? Água. Então, a cada ligação peptídica formada, ocorre a formação de uma molécula de água. E aqui está a ligação peptídica. É COONH. Tá? Então, a gente vai ver essa ligação se repetir ao longo de todos os peptídeos e todas as proteínas. Ora, se essa ligação se forma com saída de água, significa dizer que, se eu colocar água no meio de uma ligação peptídica, eu rompo essa ligação, é o caminho inverso, e consigo separar os 2 aminoácidos. Qual é o nome da ligação, da reação de quebra pela água? Hidrólise. Hidrólise, exatamente. Então, significa dizer que toda e qualquer ligação peptídica pode ser rompida por hidrólise. Ora, a gente também viu na aula passada que de 60% a 70% do nosso organismo é composto por água. Já que toda a proteína e todo o peptídeo é formado por ligações peptídicas, e ligações peptídicas podem ser rompidas por água, por que é que as nossas ligações não são rompidas toda hora? Entenderam a pergunta? Professora, repete o que você falou, por favor. Ó, eu disse, quando eu ligo 2 ou mais aminoácidos, ocorre saída de água para a formação da ligação peptídica, correto? Correto. Ou seja, se sai água quando a ligação se forma, significa que se eu colocar água no meio, eu posso romper essa ligação e separar 2 aminoácidos, correto? Correto. Então é uma reação que vai e volta. Aí eu disse que a ligação, quando ocorre quebra da ligação por água, a gente chama essa reação daqui para cá de hidrólise. Então eu tenho uma hidrólise de um peptídeo com a entrada de uma molécula de água separando os 2. Aí eu disse, mais de 60% do nosso organismo é composto por água. E todas as nossas células são repletas de proteínas. Aí eu pergunto, por que é que essa reação de hidrólise não ocorre o tempo todo, quebrando nossas proteínas? Eu disse a vocês que é uma das coisas que é uma lei biológica também. Vamos raciocinar. Hein, gente?
Talvez porque para ser quebrado precisaria de ter uma reação, no caso, uma enzima, alguma coisa do tipo. Exatamente. Porque essa reação não é espontânea. Para que uma reação de hidrólise ocorra no organismo vivo, como qualquer reação, eu disse no início da aula e já repeti algumas vezes, toda reação química no nosso organismo é dependente de uma enzima. E a enzima, as enzimas que são responsáveis por catalisar a reação de hidrólise de qualquer molécula do nosso organismo são as hidrolases, é a classe de enzimas. Então, essa reação não é espontânea, mas ela pode ocorrer e ela ocorre de digestão, a reação de digestão que a gente fala, digestão dos nutrientes e digestão intracelular, ela é toda feita por reações de hidrólise, catalisada por hidrolases específicas para cada tipo de molécula. Entenderam? Sim. Guardem isso que é importante. Então, aqui tem um oligopeptídeo. Óligo é quando a gente tem poucas unidades, tá? Então, esse aqui ó, tem 1, 2, 3, 4 ligações peptídicas. E em vermelho estão seus radicais, ligando 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos. Nesse caso, é um pentapeptídeo, tá? As características desse peptídeo vão estar de acordo com as características desses grupamentos externos. Para peptídeos, a gente sempre fala da extremidade N-terminal à esquerda até a C-terminal. C-terminal porque tem ou carboxy-terminal, onde tem a carboxila, N-terminal ou amino-terminal, onde tem a amina. Então, começa aqui, termina aqui. Aqui tem um outro oligopeptídeo com 1, 2, 3, 4 aminoácidos e as ligações peptídicas estão aqui. 1, 2, 3. Tá? E aqui a gente tem o aspartame. O que é aspartame? Ninguém sabe, nunca ouviu falar em aspartame? É um adoçante, não? Isso. É um adoçante chamado também de edulcorante artificial. Ou seja, não é um açúcar. Aspartame é, na verdade, um dipeptídeo, formado por aspartato e fenilalanina. Então, está aqui ó, a ligação peptídica, aqui está o radical do aspartato e aqui está o radical da fenilalanina. Com a diferença que ele é metilado e é um éster de metil. Então, está aqui, ó, adicionado. Essa molécula aqui é 5.000 vezes mais doce, por exemplo, que a sacarose, que é o açúcar, que a gente vai estudar daqui a pouco, que a gente usa para adição em bebidas, para fazer comida, etc. E alguns peptídeos, eles são chamados peptídeos bioativos. Isso é um conceito muito importante, relativamente novo. Antigamente, achava-se, quando a gente comia uma proteína, quando a gente fazia a digestão, só importava os aminoácidos que eram liberados do ponto de vista nutricional. Mas hoje se sabe que não é assim. Que os peptídeos formados, e aqui está a sequência, lembra que eu falei para vocês que pode ser representado por letras? Então, aqui tem 5 aminoácidos, é um pentapeptídeo, aqui é um peptídeo maior. Cada letrinha dessa corresponde a um aminoácido. Esses aqui, por exemplo, são peptídeos derivados da digestão das proteínas do leite bovino. Então, as proteínas do leite bovino têm as caseínas, a alfa-caseína, a beta-caseína. Quando a gente começa a digerir, a gente gera todos esses peptídeos aqui. E qual a importância disso? Por exemplo, esse pentapeptídeo, ele inibe a ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. Então, ele vai interferir nas propriedades circulatórias do nosso organismo. Esse outro peptídeo auxilia no transporte de cálcio. Esse outro é um agonista opioide e esse é um antagonista opioide. Ele se liga a receptores opioides que a gente tem no cérebro. Esse aqui, da beta-caseína, é antihipertensivo. Esse é imunoestimulante. Então, quando a gente toma leite, por exemplo, de vaca, isso aqui não estou nem falando de leite humano, porque leite humano tem mais peptídeos bioativos importantes para a gente.
a gente vai ter, além do benefício nutricional de ter os aminoácidos para fazer nossas proteínas, a gente também vai ter a produção de vários peptídeos que vão interferir na nossa atividade celular, em diversas partes do organismo, nos nossos vasos, no nosso sistema nervoso. Então, a gente vai ter maior relaxamento, maior constrição ou maior dilatação. Aqui, ó, das proteínas do soro, que são as albuminas, as lactoalbuminas e a lactoferrina. Também, ó, alguns agonistas opioides, alguns peptídeos da caseína com efeito antitrombótico, assim como da soroproteína, também atividade antimicrobiana. Então, o estudo desses peptídeos produzidos pela digestão, pelas hidrolases da dieta, também é um estudo super importante, vale muito o aprofundamento nesse assunto. Muito bem. E assim encerramos a parte de peptídeos, já são 4 horas da tarde. Ai, meu Deus. Vocês aguentam mais um pouquinho? Querem mais um intervalinho de 5 minutos? Só um intervalinho para encher a garrafinha e tô pronto para outra. Então, pronto. Agora a gente vai entrar na parte de estrutura e função. Agora, não se preocupe, porque como o próximo assunto é enzimas, a gente vai continuar falando de proteína, certo? Então, a gente avança hoje mais um pouco, talvez mais uma meia hora, se vocês toparem. E aí, semana que vem, a gente volta da onde a gente parou e segue falando de enzimas. Tá? Porque depois de enzimas, o assunto é bioenergética, ou seja, a introdução ao metabolismo. Então, está tudo em sequência. Então, eu posso ir emendando uma coisa na outra. Tá bom? Ok. Então, são 4. Ok. Eu vou dar mais 5 minutinhos para um cafezinho, uma pausinha, e a gente já volta. Eu vou parar de novo a gravação aqui.